Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo versa sobre honorários advocatícios com a cláusula ad exitum e o momento oportuno para a cobrança desses honorários. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. Trata-se do agravo interno no agravo em recurso especial 1997-699 de São Paulo. Aginte no ARESP 1.997.699 de São Paulo. Os senhores já estão acostumados. Na descrição do vídeo, os senhores vão encontrar a referência completa do julgado, a disponibilização da ementa e eventuais outras observações que forem necessárias ou úteis e possíveis de inserir na descrição do vídeo. O que nós tivemos aqui no contorno fático dessa pretensão que chegou até o STJ? Foi ajuizada uma ação declaratória de inexigibilidade de PIS e COFINS, sob argumento de que na base de cálculos desses tributos federais estava indevidamente inserido o ICMS. Então, foi uma ação de inexigibilidade em face da União, porque esses são tributos federais. E a relação que se estabeleceu entre o advogado e a empresa que foi autora dessa pretensão foi de honorários advocatícios ad exitum, ou honorários advocatícios com a cláusula quota litis. Quer dizer, o advogado somente receberia os seus honorários em cima de um percentual incidente sobre o benefício econômico que a empresa oferece. Quer dizer, se a demanda fosse julgada improcedente, o advogado nada receberia. Sendo julgada procedente a demanda, o advogado receberia um percentual lá, que no caso foi estabelecido em 10% do benefício econômico obtido pela indústria. Na petição inicial foi solicitada uma medida liminar, que foi deferida, e a partir desta decisão operou-se a suspensão de exigibilidade dos créditos tributários já constituídos, bem como também a suspensão de exigibilidade dos débitos pendentes de constituição ou relativos a fatos geradores futuros. Quer dizer, impediu-se a aplicação de quaisquer penalidades em decorrência do não pagamento desses futuros fatos geradores. Essa decisão liminar gerou à indústria um benefício, uma economia em cerca de R$1 milhão, mas ainda não havia o julgamento definitivo da causa. Passado algum tempo, depois da instauração da demanda e do deferimento da medida liminar, houve um desentendimento entre o diretor da empresa e o advogado constituído até então. E aí, então, o diretor da empresa revogou a procuração outorgada a esse primeiro advogado e constituiu um novo patrono para o acompanhamento da causa já distribuída. Diante desse cenário, o advogado que tinha ajuizado essa primeira ação declaratória de inexigibilidade, ele ajuizou uma outra ação, agora dele, advogado, em face da empresa, uma ação de cobrança dos seus honorários. E ele alegou que a indústria deveria lhe pagar imediatamente os honorários de êxito incidentes sobre os ganhos já obtidos com a decisão liminar. E nessa ação de cobrança do advogado em face da indústria, a indústria, contestou, afirmando que seria descabido a cobrança de honorários ad exitum relativamente a uma ação que ainda não teve um mérito, julgamento definitivo, mas apenas o deferimento de uma medida liminar, e que somente seriam devidos honorários advocatícios com o pagamento do percentual ajustado após o trânsito em julgado da decisão de mérito que confirmasse a liminar. Esse é o contorno fático que nós temos a respeito dessa controvérsia. Bom, a questão gira em torno, portanto, dos honorários advocatícios ad exitum ou aquele contratado pelo que se chama de cláusula quota litis. No que consiste esse
esse pacto? É um compromisso firmado do advogado, entre o advogado e a empresa, e a parte contratante, né, e o constituinte, no qual o advogado transforma a sua obrigação, que em regra é uma obrigação de meio, em uma obrigação de resultado. Quer dizer, a regra geral, o compromisso que o advogado presta ao exercer a sua função é de uma obrigação de meio. Porque o êxito, o sucesso da causa não depende apenas e tão somente dos seus serviços. Então ele recebe honorários por desempenhar bem o seu mistério. Obrigação de meio, então, quanto ao desempenho das atividades. Nestes casos em que faz-se um ajuste de receber um percentual apenas do êxito da demanda, um percentual do benefício econômico obtido, naturalmente essa obrigação ela é transmutada de uma obrigação de meio para uma obrigação de fim, ou obrigação de resultado. Quer dizer, o advogado somente irá receber os honorários contratuais se o julgamento for favorável ao seu cliente. No âmbito do Conselho Federal da OAB, havia uma resistência em aceitar esta modalidade de contratação de honorários. Havia lá divergência quanto à validade dessa cláusula quota litis, por uma suposta violação ao Código de Ética e Disciplina da OAB. Mas, atualmente, o Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, no seu artigo 38, essa modalidade de contrato, essa modalidade de honorários advocatícios por meio do contrato quota litis. Então, na hipótese da adoção de cláusula quota litis, diz o artigo 38, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia, e quando o acrescido dos honorários de sucumbência não podem ser superior às vantagens advindas em favor do constituinte. Então, não há dúvida, portanto, quanto à validade desse tipo de contrato causa litis, quota litis ou ad êxito. Então, o que nós temos nesse tipo de contrato de honorários advocatícios é que a vitória processual da parte é, portanto, uma condição suspensiva quanto ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais. Quer dizer, o implemento desta condição suspensiva é uma circunstância obrigatória para que o advogado faça jus à sua remuneração. Dito de uma outra forma, o direito aos honorários advocatícios somente é adquirido, somente surge com a ocorrência de um evento futuro e incerto. Que evento futuro e incerto é esse? É o sucesso da parte na demanda. Enquanto não se der esta condição suspensiva, vitória do constituinte na demanda, e essa condição está prevista no contrato, o advogado não terá adquirido o direito à remuneração pelos serviços prestados. Então, falando-se em condição suspensiva, incide aqui os artigos 121 e seguintes do Código Civil. 121 do Código Civil. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. E aí vejam o 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Então, o que nós comentamos aqui nos últimos minutos está muito bem representado nos artigos 121 e 125, ambos do Código Civil. E aí, qual foi, portanto, a conclusão a qual chegou o STJ nesse julgado? Agravo interno, no agravo em recurso especial 1997-699. O STJ concluiu que a indústria tinha razão.
o STJ acolheu os argumentos da empresa. Porque realmente os honorários contratuais ad êxito somente podem ser exigidos a partir do efetivo êxito na demanda. O que, por certo, somente se verifica após o julgamento definitivo da causa. Uma decisão liminar, por definição, ela é tida como uma tutela provisória, que pode ser revertida a qualquer momento. E o contrato de honorários cota litis ou ad êxito, ele decorre do julgamento definitivo da pretensão. Então não era realmente cabível que o advogado que obteve a liminar realmente enquanto representava a empresa, que ele cobre desde logo os seus honorários por ter sido destituído da função e já ter obtido uma tutela liminar. Ele precisa aguardar o julgamento definitivo da causa, quando aí vai surgir o direito dele de receber. E ainda assim ele terá direito a receber proporcionalmente ao tempo em que ele ficou na causa, porque o novo advogado também terá a sua forma de remuneração. E aí o STJ citou algumas decisões pretéritas no mesmo sentido. Quer dizer, olha lá, a jurisprudência do STJ afirmada no sentido de que os honorários contratuais ad êxito somente podem ser exigidos a partir do efetivo êxito na demanda, o que, por certo, verifica-se apenas após o julgamento definitivo da causa. E aí citou lá, agravo interno no RESP 1704707, no mesmo sentido, agravo interno no RESP 1760969, por fim, agravo interno no ARESP 1803430 de São Paulo. E ainda assim, há um outro elemento nesta causa, que é o fato desta sucessão entre advogados. Então, verificada a substituição dos advogados no curso da ação, antes do julgamento definitivo da causa, não se reconhece o direito imediato à cobrança ou ao arbitramento de verba honorária, também em razão da existência de possível direito de rateio da verba com os advogados substitutos, entre o substituído e o substituto. E aí citou o STJ o agravo interno no ARESP 1720988 e o RESP 1337749. Então, com base nesses entendimentos, o STJ acolheu os argumentos da empresa e chegou à conclusão de que é descabida a cobrança antecipada de honorários ad êxito relativamente a ações ainda não julgadas em definitivo, apenas com base em decisão liminar. Ok? Então, essas as observações que eu separei para fazer com os senhores nesse vídeo. Nós vamos ficando por aqui, por hora é só. Fiquem com Deus e até a próxima.